Gente, preciso compartilhar com vocês aqui uma palavra de despertamento, tá? Mateus 24:36, ele vai falar assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, todo mundo comia, bebia, casava, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio um dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Hoje, a gente está falando, Jesus está voltando, igreja acorda, pessoal, vem buscar a Deus. E as pessoas continuam vendo as suas vidas, fazendo, né, suas coisas, suas particularidades, e ninguém, assim, se preocupa com isso, até o dia que Jesus apontar e voltar. Aí vai todo mundo querer correr e aí já era, não vai dar mais tempo. Mas ainda tem outro agravante. Pode ser que você encontre com Jesus antes dele voltar para buscar a todos na terra. Então, assim, é momento da gente se despertar, é hora da gente acordar para isso, para não ser pego de surpresa. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Gente, se a gente soubesse que Jesus vai voltar amanhã ou agora à tarde, com certeza você não estaria aí fazendo de repente isso que você está fazendo ou programando determinada coisa para fazer, né? Se você soubesse, você iria se aprontar. Se você soubesse, você iria se vigiar de tudo, né? Então, a palavra já nos adverte que já é pra gente fazer isso como se ele fosse voltar hoje, agora. Não é pra gente ficar desligado, a gente precisa vigiar, a gente precisa estar pronto, preparado, né? Nós não temos nem tempo para mimimi, ficar perdendo tempo com coisinhas pequenas. Não temos tempo para isso, né? Tudo que a gente tinha para aprender na palavra, a gente já aprendeu. É tempo de praticar, é tempo de começar a agir. Agir mesmo, é tempo de buscar a Deus, é tempo de clamar a todos por um arrependimento. É tempo de se posicionar. A igreja, ela precisa correr para anunciar o reino, né? Para anunciar a Cristo. O mundo está sofrendo, tem pessoas sofrendo, existem pessoas sem esperança, pessoas oprimidas, pessoas presas, precisando de uma palavra. E a palavra está comigo, a palavra está com você. Então nós precisamos nos atentar para essa prática. Em Apocalipse 9, no versículo 1 e depois do versículo 5 e 6, ele fala assim, ó: o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Essa estrela caída simboliza um anjo decaído que passa, né, para abrir os abismos e soltar as forças demoníacas contra todos que não têm o selo de Deus. E isso a gente já praticamente está vendo, né? Porque o diabo tá solto, gente, não é possível que você ainda não percebeu isso. No versículo 5, 6 fala assim: não lhes foi dado poder para matá-lo, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a picada de um escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Aqui, a gente pode perceber que, na prática, as notícias que a gente tem, agora não por conta da pandemia, o foco está sendo a pandemia, mas a quantidade de gente se suicidando, tentando suicídio, né? Porque acho que a gente ouve, são muitas
que conseguiram, mas existe um número maior de pessoas que tentaram e não conseguiram. Então essas pessoas estão angustiadas, essas pessoas estão com sofrimento tão grande que elas procuram a morte. E a morte foge delas, porque elas não conseguem nem fazer de fato o processo todo para poder encontrar, né, com a morte. Então, esse cenário que eu estou passando para vocês é um cenário real, e é um cenário onde a gente precisa agir, onde a gente precisa se levantar, onde a gente precisa fazer alguma coisa, né? Em Apocalipse 9 ainda, né, no versículo 14, ele fala: ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano. Eles foram soltos para matar 1/3 da humanidade. 1/3 da humanidade foi morto pelas pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam de suas bocas. Gente, a quantidade de gente que está morrendo por essa praga, por essa peste, por esse troço desse negócio de coronavírus, tem matado muita gente. Claro que a gente já passou por outras situações de pandemia, de coisa assim também, né, de vírus e tal, matando muita gente, mas, gente, dessa vez, nessa época de hoje, é muita gente, o tempo inteiro tá morrendo muita gente, sabe? Mas, no versículo seguinte, ele fala assim: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, porque não morreu todo mundo, né? Tá morrendo muita gente, mas tá ficando um povo vivo ainda. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu. Olha que dureza de coração. Das obras de suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram de seus assassinatos, de suas feitiçarias, de sua imoralidade sexual e de seus roubos. Gente, mesmo diante desse cenário de pandemia, da gente perdendo pessoas o tempo todo, da gente ver pessoas morrendo o tempo todo, nem assim as pessoas se arrependem de estar afastadas do Senhor. Nem assim essas pessoas se arrependem e correm reconhecendo que Deus é Deus. Lá em Joel, capítulo 2, versículo 12 e 14, ele vai falar assim: agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração, se arrependa, rasguem o coração e não as vestes. Está falando de obras, está falando de interior, não está falando de rito religioso, de nada disso. Ele está falando de verdade, do coração, de rasgar o coração. Volte-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Aqui, gente, existe um clamor, um chamado ao arrependimento. É tempo de arrependimento. Jesus está voltando, é tempo de buscar a Deus. Agora, de que maneira nós vamos aguardar a volta de Cristo? Como? A gente precisa aguardar a volta de Cristo cumprindo o nosso dever. Qual é o nosso dever? A gente precisa desenvolver os nossos talentos. Qual é o seu talento? E aparando os aflitos. Então nós precisamos, enquanto Jesus não volta, enquanto Ele não vem buscar, enquanto a gente não vai também se encontrar com Ele, a gente precisa se preparar, a gente precisa cumprir o nosso ID, a gente precisa anunciar o reino, porque foi isso que Jesus fez quando Ele estava aqui. Aguardar pela volta de Cristo, trabalhando em prol do reino dEle, alcançando vidas, falando do amor, chamando pessoas ao arrependimento, orando, intercedendo. Queridos, não deixe de meditar nessa palavra. Não deixe de pensar no quanto está próxima a volta de Cristo. A gente não pode estar de qualquer maneira. O mundo clama, o mundo está perdido, o mundo está sofrendo, o mundo está oprimido. A gente está vendo quantas coisas ruins acontecendo. É o juízo de Deus sobre a terra. Lembra do carnaval?
que é que estão fazendo com o nome de Jesus? O que é que estão fazendo com o nome de Deus? Como que eles estão tratando? Então, é tempo do juízo de Deus sobre a terra, sim, mas ainda existem muitas pessoas que estão afastadas, que estão oprimidas, e nós precisamos alcançar essas pessoas. Então, que esse desejo possa nascer no seu coração, que você possa dedicar a sua vida para isso, em prol do reino, e que você possa cantar: até que ele venha, eu vou clamar. Até que ele venha, eu não vou descansar. Até que ele venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. É claro que eu acho que não é até que ele venha, né? Deve ser até que Jesus venha, até que o Senhor venha. Mas a mensagem da música é essa, e que você possa realmente fazer dessa canção uma prática na sua vida. Gastar a sua vida diante do altar do Senhor. Que você possa se atentar para essa mensagem, para esse clamor, para esse pedido. Em nome de Jesus, que você possa conseguir orar, ter comunhão com o Senhor e clamar por essas pessoas que precisam encontrar o caminho de volta para Deus. Que Deus te abençoe.